novamente juntos para a leitura do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Como se trajam os espíritos? Os espíritos operam na formação das vestes, costumes e adornos, agindo sobre os fluidos, emprestando-lhes formas e propriedades adequadas ao fim que tenham em vista. Certo? Isso está no livro No Invisível, de Leon Denis. Muitos supõem que a vida espiritual é bem pobre no tocante à matéria-prima, para a feitura dos objetos e utensílios de que necessitam, porquanto somente dispõe dos fluidos para tal fim, enquanto que aqui temos o mineral, vegetal e até o animal, sem falar dos produtos sintéticos. No entanto, se conhecêssemos as incalculáveis possibilidades que nos oferecem os fluidos, jamais pensaríamos dessa maneira. Devemos nos lembrar que a matéria tangível de que dispomos, aqui no plano físico, também tem sua origem nos fluidos cósmicos, tendo em vista que a Terra é um produto dos mesmos. Assim sendo, vemos que os fluidos nos oferecem mais recursos, em virtude da sua maleabilidade e possibilidades sem conta. Sendo os fluidos um campo inesgotável de recursos, o que não acontece com as nossas limitações da Terra, concluímos que, em termos de comparação, somos tão pobres que nem devemos pensar em fazer tais conjecturas. Entretanto, não devemos nos entristecer, porque na realidade aqui é apenas um pouso temporário, assim como uma estação na interminável viagem de demanda ao infinito. Mas que se fazem as vestes no mundo espiritual? Pelos que vimos acima, a resposta já foi dada no tocante à matéria-prima, faltando apenas esclarecer quanto ao feitio, cuja mão de obra é apenas mental. Assim como aqui nós usamos as mãos para exercer as nossas atividades produtivas, no plano espiritual usa-se apenas o pensamento como ferramenta criadora. Assim sendo, os nossos trajes são produzidos pelos nossos próprios pensamentos, cujas vezes até inconscientemente, porque as nossas próprias condições espirituais mecanicamente constroem aquilo que é objeto de nossas preocupações. É o que acontece na maioria das vezes quando os espíritos se apresentam aos videntes, com a roupagem que lhes mais gostavam quando encarnados. Entretanto, há um limite aos nossos desejos, porque jamais um espírito inferior poderia vestir uma túnica lucilante, porquanto a beleza e a resplandecência das vestes é uma condição inerente ao estado evolutivo do usuário das mesmas. Assim sendo, os espíritos malfeitores se trajam com farrapos imundos, condição representativa da miséria humana em que se encontram, porque eles não possuem condições de substituir tais vestes andrajosas, em virtude de que as mesmas nada mais são do que criações mentais de cada indivíduo. Isto é, cada um é o próprio autor de suas indumentárias. Ivone do Amaral Pereira nos fala em seu livro Devassando o Invisível que os iniciados hindus, entre eles os seus protetores, usam uniformes característicos com indispensável turbante e respectiva gema, bem como um anel de rara beleza. Afirma ainda que Bezerra de Menezes quase sempre se apresenta envergando uma túnica vaporosa, nívea cintilante, levemente esbatida de azul. Às vezes se mostra trajando avental de médico, com barrete, mostrando um grande amor à profissão que exerceu durante a sua vida terrena e que continua a exercê-la com muito amor em sua atual condição de desencarnado. A mesma autora diz que entre os espíritos mais bem trajados, que até então havia tido a felicidade de ver, se destacavam Charles, o seu protetor, que se apresentava em trajes de iniciado hindu, tendo se mostrado uma única vez em trajes de príncipe indiano, visto que no século XVII foi soberano na Índia. Frederic Chopin, que já variou a indumentária 4 vezes em suas aparições, deixando-se perceber em 2 delas apuradamente trajado à moda de sua época, reinado de Luís Felipe na França. Mas todo envolto com um luar azul translúcido como neblina. No livro A Vida Além do Véu, do reverendo Vale Owen, na página 128, na sua mãe descrevendo os costumes do plano espiritual, fala de sua visita aos domínios do príncipe Castrei, de elevada região espiritual, dizendo que essa entidade, diz ela, vestia uma túnica cor de creme,
descida até quase os joelhos. Trazia as pernas e os braços nus e vinha sem sandálias. Usava um largo trancelim de ouro, em cujo centro e extremidade se engastavam 3 grandes pedras azuis. Cingia-lhe a cintura um cinto metálico, em que se fundiam a prata e um mental cor-de-rosa. Esses característicos e outros mais denunciavam sua alta categoria. Vale lembrar, meus amigos, que esse reverendo não é espírita e narra da mesma forma os detalhes dos planos espirituais. Recomendo que leiam o livro do reverendo Owen, ele está disponível facilmente em PDF. Seguindo. No livro A Vida nos Mundos Invisíveis, de Anthony Borgia, edição O Pensamento, bem como o livro Viagem Astral, de Madame Ernest Bosch, da mesma editora, também há farta citação de tais indumentárias, dando-nos assim uma prova de que no plano espiritual as pessoas demonstram bom gosto pelo que usam, confirmando que o belo é cultuado em todos os planos. André Luiz também faz uma bonita descrição desse tipo ao se referir ao instrutor Eusébio, quando esse se apresenta com uma túnica esmeraldina lucilante, de extrema beleza. O detalhe que se destaca em quase todas essas descrições é de que os espíritos mais evoluídos apresentam trajes de túnicas resplandecentes, variando as cores, mas predominando o azul. Cultuar o belo não significa vaidade, conforme ficou demonstrado pelas diversas citações de trajes e adereços de que se servem os espíritos, pois os mesmos não caem no ridículo dos excessos, assim como vemos entre nós, quando alguém se exibe de forma a aparecer um bazar ambulante, dando demonstração de mau gosto, que significa inferioridade, o que não ocorre entre os espíritos superiores, que primam pela simplicidade, sem contudo excluir a riqueza de que se constituem os seus trajes. Muito interessante. Recomendo fortemente que busquem por esses livros citados. Vale a pena ver conteúdos similares aos da doutrina espírita. Por hoje ficamos aqui e aguardo todos na sequência deste estudo.